João capítulo 4, do verso 46 ao verso 54. Eu lerei, os irmãos acompanham silenciosa e atenciosamente. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos e, junto comigo, peça a Deus que nos abençoe na pregação da palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, diante de Ti está um humilde servo, alguém que é tão somente instrumento nas Tuas mãos para a glória do Senhor. Está também diante do Senhor uma igreja desejosa de ouvir a Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que, quanto a esta ferramenta falha, que o Senhor tenha misericórdia e use para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo. Quanto a nós, povo do Senhor, que sejamos alimentados pela Tua palavra e enriquecidos das verdades divinas que estão presentes nela e que são aplicáveis à nossa vida, ao nosso caminhar, aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de acordo com a Tua palavra. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante do segundo milagre relatado por João, buscando mostrar aos seus leitores que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. O próprio João coloca esta ordem no final, no último versículo que lemos, informando que foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. É um segundo momento, novamente na Galileia, onde ele já havia feito o primeiro milagre, o primeiro sinal, em que Jesus apresenta-se como Filho de Deus, em que Jesus mostra o seu poder, e que nós estamos diante desse relato, mais uma vez, para observarmos o que Deus faz através de milagres e o que nós podemos aprender através dos milagres e que, por estes milagres, glorificar o nome do Senhor e sermos abençoados, como também edificados. É bom lembrarmos do que falamos inicialmente naquele primeiro momento a respeito do milagre da transformação de água em vinho. Uma igreja equilibrada não coloca milagres como o seu principal tema, forçando para que os tais aconteçam e, assim sendo, levando a falsos milagres, como também ela não imagina-se fora do tempo de Deus ou fora da ação divina, a ponto de não esperar da parte do Senhor os milagres que vêm dele. Contudo, uma igreja saudável, ela precisa entender como Deus age miraculosamente através do seu Filho Jesus e como nós, igreja do Senhor, somos ricamente abençoados por este momento ou por estes acontecimentos em que Jesus abençoa o seu povo. Aqui passamos de
um milagre no momento de festa, as bodas de Caná, para um milagre envolto em uma situação de enfermidade e de possível morte. Aqui passamos de uma situação alegre, de uma situação de festa, de uma situação de grande alegria, para o temor que muitos de nós já passamos quando vemos filhos ou entes queridos, quase que sem nenhuma outra solução, ou melhor dizendo, sem nenhuma outra solução a não ser a ação divina sobre aquela pessoa, através do milagre, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja restauração e para que assim haja também gratidão. Assim sendo, queridos, vamos olhar para o texto e ver estes personagens e estes acontecimentos mostrando como Jesus age em seus milagres, nos milagres de Jesus, a vida no Filho do Rei. Olhe para o texto e veja que Jesus está dirigindo-se de novo a Caná da Galileia, onde água fizera vinho, e lá havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. O texto menciona, queridos, esse oficial do rei. É um servidor de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, e de Pérea, que transmite naturalmente a ideia de uma figura iminente, uma figura de grande importância, uma figura ilustre da corte, um homem que não era qualquer um da sociedade, mas um nobre que tinha livre acesso ao rei. Alguns teólogos vão identificar este homem como sendo aquele depois que é chamado de Cusa, cuja esposa era Joana, e que apresenta-se depois em Lucas, capítulo 8, verso de número 3, como alguém que agora servia ao Senhor. Veja o que diz Lucas 8, verso 3. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens, e aí segue o relato. Este homem, queridos, é inicialmente alguém que não tem a Jesus como Messias, como Senhor, como Salvador. Este homem é um homem que procura aquele Jesus de quem ele tinha ouvido ter feito de uma festa de casamento comum e corriqueira, uma festa maravilhosa, pois nesta festa havia sido servido o melhor vinho. Havia sido servido o que havia de melhor para o festejo, para a comemoração e para a realização de momentos de alegria naquele lugar. Jesus volta para este setor, para este lugar, e sabendo que Jesus está ali, este homem se desloca até aquele lugar para encontrar com Jesus. Observando a localização daquele homem e até onde ele tinha ido, ele caminha cerca de 32 quilômetros, apressadamente, preocupado, ansioso, desejoso de encontrar aquele que fazia milagres, para então estes milagres alcançarem a pessoa do seu filho. Um homem importante, um homem que lidava com o cuidado de outros homens, e que de forma militar cuidava daqueles que estavam abaixo dele na sua hierarquia. Um homem que coloca, por ser assim, um objetivo em sua mente, e com um desejo no coração, ele se desloca até aquele lugar, procurando especificamente aquela pessoa, sem que obstáculos o impeçam, sem que circunstâncias digam não a ele. Ele vai até aquela situação. Já inicialmente, queridos, há uma lição importantíssima para as nossas vidas quando buscamos pelo milagre da parte do Senhor. Há uma lição que nos mostra que precisamos buscar aquilo que vem do Senhor,
de forma ininterrupta, ou melhor dizendo, trazendo um termo mais usual da Bíblia Sagrada, de forma perseverante. Muitos de nós ficam pelo caminho na busca do milagre, seja ele a respeito da saúde ou de outras situações quaisquer. Ficamos pelo caminho, a nossa fé falha, fraquejamos e entregamos-nos à nossa condição carnal. Este homem que não está buscando salvação, entenda de forma muito clara, este homem não vai atrás de salvação, ele vai simplesmente atrás da cura do seu filho. Ele nos mostra que quando se trata de buscar em Jesus, eu e você precisamos ser determinados e buscarmos de forma incansável, ininterrupta, perseverante pelo milagre que vem do Senhor Jesus. Eu sei que nós somos fracos, somos falhos e muitas vezes ficamos pelo caminho. É um coração duro que você acha que não amolece, que não pode transformar-se de um coração em pedra em coração de carne. É uma situação sua mesmo em que você diz, eu não consigo mudar a respeito disso. Ou é mesmo uma enfermidade como está diante de nós e que não está no controle das nossas mãos, que não está dentro do alcance da nossa medicina ou dos tratamentos que temos à mão. É uma dificuldade no trabalho, é uma prova difícil na faculdade, é uma situação que somente Deus, através de Cristo Jesus, pode fazer algo. Aquele homem oficial do rei, ele não mede esforços e ele aplica uma fé temporária, que não é uma fé salvífica, quero deixar claro mais uma vez, para entender que em Jesus há a solução para a saúde do seu filho. Ele não manda ninguém, ele não dá uma ordem, ele não usa da sua posição social, ele não faz qualquer outro meio para alcançar, senão buscar a Jesus. Se em Caná da Galileia, no casamento, Jesus foi convidado, aqui Jesus é procurado, aqui Jesus é almejado, Jesus é alguém que foi realmente procurado por este homem. Queridos, se nós queremos um milagre, nós devemos procurar em Cristo Jesus e na sua palavra, para entendermos que nele temos a salvação, nele temos a cura, nele temos o milagre, e só ele pode fazer o que é maravilhoso sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele homem, ele segue de Cafarnaum até aquele lugar para procurar a Jesus. O verso 47 diz que, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. A primeira fala desse homem, queridos, é tão somente de dizer a Jesus, venha, eu preciso do Senhor. Venha, a cura está nas suas mãos. O milagre pode acontecer e ele virá através do Senhor. É um pedido de necessidade pela saúde do filho. É um pedido de rogar pelo bem-estar daquele a quem ele amava. Ele nunca vira Jesus, mas acreditava no relato dos outros. Ele não percebia a necessidade do próprio coração e cegueira espiritual que vivia, já que não buscava por salvação, mas o seu desejo de cura para o filho era maior. E ele ia atrás. É triste, queridos, que muitos de nós, às vezes, temos a bênção da salvação sobre nossas vidas. Nós temos já sido alcançados pela palavra do Senhor. Ouvimos dos seus feitos, ouvimos a sua palavra, presenciamos milagres, conhecemos a Cristo, mas quando precisamos do milagre, parece que dá em nós uma letargia, uma inércia,
e nos damos por satisfeitos tão somente com o que temos à mão, humanamente falando. Muitas vezes sem sabermos que de forma ordinária o Senhor também faz milagres através da medicação, através dos tratamentos, através dos médicos. Mas parece que colocamos Deus de lado e dizemos: Senhor, deixe que aqui eu dou meu jeito, eu me viro, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho pessoas abaixo de mim, eu posso fazer. Preciso que olhemos mais para Cristo e vejamos mais nas mãos do Senhor o milagre para as nossas vidas, para a vida dos nossos queridos. Ele suplica para que seu filho seja curado. Ele clama ao Senhor, pedindo que o Senhor tire o seu filho da condição de que estava aos pés da morte. A solução para aquele homem, como para nós outros, em relação à morte, primeira ou segunda, como diz a palavra do Senhor, a morte física ou a morte eterna, é Cristo Jesus e o milagre da sua salvação para as nossas vidas aqui e agora, como também na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, o que é colocado diante de nós é algo muito simples, relatando um segundo sinal, mas que é esplendoroso ao mesmo tempo, porque mostra a ação do Senhor através deste homem. Incrédulo, um ente da sociedade, mas que é beneficiado com graça comum da parte de Deus, através da saúde do seu filho. Versículo 48, queridos, inicia a fala do Senhor Jesus, que é o centro do texto. Muitos, infelizmente, olham para o texto e veem a fé deste homem, temporária para a cura, mas esquecem-se do que Cristo faz. Veja no versículo 48. O texto diz: então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Possivelmente, queridos, essa palavra de Jesus não tenha feito muito sentido para este homem. Naturalmente que o que baseava a sua busca por Jesus era um primeiro sinal, um primeiro milagre, que ele ouvira de outras pessoas e que talvez tenha surgido à sua mente no momento de necessidade. Mas para ele talvez não tivesse este sentido claro de dizer: eu não quero ver mais sinais, eu não quero ver outros feitos, eu quero ver a saúde do meu filho, eu quero ver a recuperação da sua enfermidade. Mas esta colocação de Jesus, queridos, está muito bem colocada no contexto para que entendamos o porquê dele dizer isto. O evangelista diz que Jesus diz a este homem, mas o recado de Jesus aqui não é só para este homem, mas para aqueles que seguiam Jesus, que estavam presenciando aquele momento: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O texto do versículo 43, que está acima do texto que estamos estudando, nos dá um sinal do porquê Jesus ter dito isso. Veja, do 43 ao 45, vamos todos ler juntos aí na projeção? Leiamos. Passados, pois... Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Veja só, a questão aqui, queridos, no texto, para que Jesus diga essa frase, é que havia um ambiente de descrédito a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo. Veja, Jesus traz esta frase que é tão conhecida nossa, que diz que o profeta não tem honra em sua terra. Logo, para que ele alcance algum respeito, alguma credibilidade, para que seja colocada sobre ele fé para que haja cura, é preciso que hajam sinais e milagres. Por isso, aquele homem talvez não tenha dado tanta atenção à fala de Jesus, mas os que estavam ao seu redor, aqueles que eram da sua mesma região, que o viram crescer,
que caminharam com Jesus, que sabiam quem eram seus pais, que sabiam de onde ele vinha, que sabiam quem era o jovem Jesus, que começara há pouco o seu ministério, talvez dissessem: não, este homem faz coisas interessantes, mas ele não é o Messias. Ele age de forma miraculosa e faz coisas que o homem comum não pode fazer, mas isso é tão somente algo que não dá a ele credibilidade como filho de Deus. A palavra de Jesus é para dizer: eu sou aquele que faz milagres. Como é que isso chega até o nosso coração, até a nossa vida, milhares de anos depois desse acontecimento? Nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos os feitos de Jesus. Você olha para a história das missões, ou mesmo para a história da Igreja do Senhor, e você vê um arcabouço grandioso de feitos miraculosos através da pessoa de Cristo Jesus. Você olha para os nossos dias, no nosso meio, e vê milagres acontecendo. Mas, infelizmente, nós temos uma falsa observação a respeito de Jesus quando tornamos-lo uma pessoa comum entre nós. Sabemos que Jesus é 100% Deus e que ele é 100% homem. Mas às vezes parece que ele é só um tema para estar presente, um modo, um meio pelo qual eu vou até a igreja, ou eu leio a Bíblia, ou eu estou seguindo esta ideia, este costume de muitos com os quais eu me identifico e me sinto bem. O problema que precisamos atentar quando lemos Jesus dizendo para estes homens: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, é o problema que eu e você temos de nos acostumar com a pessoa e obra do Senhor Jesus. E por causa desse costume, relaxamos quanto ao poder miraculoso de Deus através do seu Filho Jesus para agir no nosso meio. Não colocamos o nosso joelho em oração quando temos necessidade, não buscamos a Deus, não jejuamos muitas vezes, não nos dispomos a buscá-lo mais fortemente, mais dedicadamente, de forma mais a aplicar mais fé, a amá-lo mais. É Jesus. Aquele homem estava diante do Filho de Deus, ele estava diante do Messias esperado das nações, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Emanuel, o Deus conosco. Ele sabia que naquele homem havia cura para o seu filho. Nós também sabemos isso. Mas muitas vezes torna-se comum a nossa relação com o Senhor. Não espere por sinais e milagres, eles acontecem, podem acontecer. O Senhor Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, mas não deixe que a sua fé esteja intimamente ligada a sinais e maravilhas. Não se deixe esperar pela ação miraculosa e espantosa para dizer: agora eu creio. Lembre-se do povo de Israel. Quantos não foram os sinais que o povo de Israel viu? Quantos não foram os feitos de Deus, espantosos aos olhos dos homens? Provisão de alimento, preservação de vestimentas e de calçados, chuva em momento inesperado, torre de fogo protegendo, o próprio mar se abrindo, o Senhor falando com Moisés no monte, entre tantos e tantos outros feitos, pragas e tudo mais. Mas bastava um pequeno afastar-se do servo do Senhor daquele povo, que o povo simplesmente mandava fazer um bezerro de ouro, chamava-o de Senhor e passava a adorá-lo. Muito cuidado, queridos. Vigiar e orar é também estarmos atentos para não deixarmos que Cristo se torne qualquer um, porque não vemos feitos e milagres. Feitos e milagres não são base da nossa fé. Eles acontecem e Deus nos abençoa através deles, louvado seja Deus por isso, mas eu não devo crer tão somente quando eu ver sinais e milagres. É preciso que estejamos atentos à vontade do Senhor. O texto continua: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce antes que meu filho morra. Aquele homem estava
tenso, estava apreensivo, queria uma resolução, queria uma ação da parte de Jesus, e aquele homem esperava que Jesus estivesse presente ao leito de morte do seu filho, para que aquele homem fosse, para que aquela criança fosse curada, aquele filho fosse curado. Nos faz lembrar muito bem a pessoa de Marta, diante da morte do seu irmão Lázaro. Depois que Jesus chega, na visão do homem atrasado, para o velório de um homem que já estava a putrefar-se, Marta diz: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, nosso irmão não tinha morrido. Pobre Marta, pelo sofrimento que estava passando, pela dor que estava sentindo, esquecera quem era Jesus. Marta havia sido distraída pelo sofrimento, pela perda de um irmão, e esqueceu-se de quem era o Filho de Deus, de quem era aquele que estava entre eles. Aquele homem está numa situação semelhante, ele está dizendo: Senhor, vamos descer, desça, por favor, vamos adiante. Ele quer ação rápida, ele quer a mobilização de Jesus, e provavelmente dos seus servos junto com ele, para seguir até aquele lugar para curar aquele jovem. Natural para aquele homem que não tinha fé no Salvador Jesus Cristo como Senhor. Mas o texto bíblico diz que a segunda fala de Jesus, que está no verso 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Jesus está declarando, queridos, que o milagre havia sido feito. Jesus está mostrando que o que precisava ser feito pela saúde daquele jovem já havia acontecido. Talvez nós, depois de conhecermos todos os milagres de Jesus, e alguns deles com ações que caracterizam o momento do milagre para muitos, como uma imposição de mãos, o pegar alguns elementos como barro, ou tocar naquele que está enfermo. Muitos de nós olham para o milagre e esperam esta atuação verídica, porém a atuação que caracteriza muitas vezes o milagre para que ele aconteça. Contudo, na pessoa de Jesus Cristo, o agir manual, o posicionar-se de determinada forma é desnecessário para que o milagre aconteça. As palavras de Jesus são tudo o que é preciso para que aquele jovem seja curado. Não há um levanta-te e anda, não há um atestado de que Jesus pode perdoar pecados, não há um mover miraculoso de chamar um morto à vida. Há tão somente a fala de Jesus: teu filho vive. Esta é uma fala, queridos, que exige grandiosa fé. É uma fala que exige uma expectativa firme da parte daquele que pede quanto à cura daquele jovem. Teu filho vive. Talvez alguns de nós, diante de uma situação como essa, diria: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai me dar um remedinho? O Senhor não vai estender a mão para o lado lá da casa onde meu filho está? São 32 quilômetros de distância, não deixa eu voltar de graça, não. Eu não quero chegar e encontrar meu filho morto. Me dê alguma coisa, um pedaço de madeira, me dê um pedaço das suas vestes, me dê alguma coisa que mostre que eu possa passar no meu filho, que ele possa consumir, ou que eu possa colocar sobre sua testa, ou algo do tipo, para que ele seja curado. Teu filho vive, e isto é suficiente. Teu filho vive. O homem que traz a vida para toda criatura que nele crê, diz tão somente isso: teu filho vive. Louvado seja Deus, que maravilha. Nós temos um Deus que, pelo o som da sua fala, é exemplo do Deus Pai Todo-Poderoso quando cria todas as coisas. Tão somente pelo som da sua fala, ele diz: está feito, está resolvido. Queridos, nós temos lido dia após dia a palavra do Senhor. Dia após dia a palavra do Senhor. E ela tem nos dito muitas vezes que o nosso filho vive, que o nosso trabalho está resolvido,
que o nosso problema está sanado, que o trabalho na faculdade já foi resolvido, que tantas e tantas coisas já estão nas mãos do Senhor e o Senhor está cuidando de todas as coisas, mas nós insistimos querendo mais. Eu preciso de um atestado, manda alguém. Não que Deus não faça dessa forma, não é isso, queridos. Muitas vezes Deus tem usado homens para vir de longe e mostrar bênçãos para a nossa vida e trazer um milagre através deles. É a vontade do Senhor soberana. Ele o faz como quer e da forma como quer. Mas muitas vezes Ele tão somente diz: teu filho vive. E nós ainda queremos mais. Louvado seja o Senhor, queridos, porque Jesus é o Filho de Deus que faz todas as coisas. Aquele homem crê na palavra de Jesus e parte. Aquele homem, ele não recorreu à sua posição para exigir algo mais. Aquele homem não olha para a situação e diz: está faltando alguma coisa. Aquele homem que buscou a Jesus, que caminhou 32 quilômetros para encontrar com esse homem, achou tudo o que precisava. A fala de Jesus Cristo dizendo: o teu filho vive. O teu filho vive. Quando Jesus coloca isso diante do homem, ele testa severamente a fé daquele homem, forçando a acreditar apenas na palavra de Jesus e não em nenhuma demonstração externa do milagre. O homem confia na palavra de Deus e parte. Charles Spurgeon comenta a respeito deste momento específico do milagre, dizendo: ele não pediu nenhum mérito, mas alegou a miséria do caso. Ele não alegou que o menino era de berço nobre, nem insistiu que era uma criança adorável, mas alegou ele que estava à beira da morte. A criança estava às portas da morte, por isso seu pai implora que a porta da misericórdia se abra na vida daquela criança. E é interessante que a figura deste homem, como oficial do rei, como alguém que está acostumado com ordens, quando ordem dada é ordem cumprida, ele entende claramente da parte de Jesus que estava resolvido. Estava resolvido, o oficial acreditou, está pronto, resolvido. O Senhor dos Senhores, aquele que tem milagre nas suas mãos, que transforma água em vinho, acaba de curar o meu filho. É exatamente neste momento e não há o que fazer. Está pronto, não há mais nada a fazer. Ele entende como aquele outro homem que procurou ao Senhor Jesus e disse ao Senhor Jesus: o Senhor é rei, o Senhor não precisa mandar ninguém, o Senhor não precisa ir até lá, o Senhor é Senhor, é autoridade, o Senhor diz: vai e faça, e acontece, e faz. Ele creu e acabou. O Senhor Jesus não precisava estar presente. Aquele homem voltou para casa com a certeza de que o milagre havia acontecido. Sabe o que aquele homem fez, queridos? Ele descansou o seu coração na soberana vontade de Deus. Como nós precisamos disso? Como nós precisamos, dia após dia, descansar os nossos corações na soberana vontade de Deus. Nós não oramos dizendo a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade? É assim que nós oramos? Não foi assim que foi ensinado para nós? Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor, que é boa, perfeita, agradável, será feita. Basta que nós descansemos na sua vontade. Foi o que aquele homem fez. Teu filho está curado, teu filho vive. E ele volta e vai buscar encontrar o resultado daquele feito maravilhoso de Jesus. O evangelista tira o Senhor Jesus do quadro para mostrar agora o que este homem vive na sua volta para casa. O texto diz que já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. A hora 7ª é aqui algo por volta das 13 horas. É o momento em que Jesus encontra-se com aquele homem e há um atestado de que o milagre foi feito. Queridos, milagres não ficam em suspenso. Milagres não ficam no campo da nossa desconfiança. Deus fez, mas
O milagre aconteceu. Contudo, o milagre foi só de uma parte, porque a outra parte... porque Deus já fez, no tempo dele, mas não no nosso. Não, o milagre do Senhor é feito no nosso tempo, aos nossos olhos, de forma clara para nós. O homem descia para casa, agora com o coração certo de que Jesus havia feito o milagre, pois ele não indaga, ele entende que o Senhor sobre todas as coisas, o Senhor sobre principados e potestades, o Senhor que vence a morte, o Senhor que vence o inferno, disse: o seu filho vive. Ele agora volta para casa certo de que vai acontecer, e ao meio do caminho ele encontra os seus subalternos, dizendo que o menino havia sido curado. E o atestado era exatamente no momento em que Cristo falou que isso acontecera. O menino estava vivo. O oficial do rei acreditou nisto antes da evidência, mas a evidência foi claramente bem-vinda. Muitas vezes podemos apenas imaginar o quão linda essa notícia foi para o oficial do rei. Imagine a confirmação daquilo em que ele crera. O quão maravilhoso foi saber que aquele por quem ele caminhara atrás havia feito o milagre. Saber que aquela hora, exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho vive, ele continuará vivo, o Senhor Jesus fez. Queridos, quando Jesus fizer o milagre nas nossas vidas, e o fará de acordo com a sua vontade, para a glória do seu nome, para o nosso benefício, não haverá dúvidas diante de nós do que o Senhor fez. Louvado seja o nome do Senhor. Seja um exame médico provando que um órgão que não existia está lá de volta. Seja alguém moribundo que os médicos disseram não há mais chance para ele, ele agora está de volta à casa do Senhor cantando e louvando. Seja uma mulher que ouviu você não pode gerar, sendo alegre mãe de filhos. Seja qual for o acontecimento, quando ele vier, o atestado vier, e a glória que pertence ao Senhor será dada, pois ele é digno de honra, glória e louvor pelos milagres feitos em nossas vidas. Não há dúvidas diante do Senhor Deus. Não há falhas nos seus acontecimentos. O texto diz que, com isto, no versículo 33, reconheceu o pai, será aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Aqui é a questão do testemunho. No verso, no acontecimento da festa de Caná, os discípulos testemunharam a respeito do feito de Jesus. Lá o texto não mostra que o atestado vem ao copeiro, que o atestado vem aos convidados, que havia sido informado diretamente o que acontecera por parte de Jesus. Mas o texto lá diz que os discípulos observaram e viram o milagre que Jesus havia feito. Aqui o texto coloca que crê toda a casa do Senhor, e que daquele homem, né? E que quando toda a casa daquele homem crê, há um atestado e um testemunho a respeito de quem é Jesus. Sabe o que isso nos faz lembrar, queridos, e nos ensina? É que milagres que acontecem em nosso meio precisam ser propagados, precisam ser divulgados. Para quê? Para que a gente diga que a quarta igreja tem milagre na quarta igreja, se isso sirva de propaganda para quem sabe a gente ter mais membros? Não. Para que você, que foi beneficiado pelo milagre, se veja como alguém melhor diante dos outros. Deus me alcançou, eu sou abençoado por Deus, você precisa exaltar. Não, mas para que Deus seja glorificado. Os acontecimentos que Deus faz em nossas vidas, os milagres constantes que Deus tem feito no nosso meio, que Deus tem feito na sua casa, nos seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho, na sua saúde, no seu dia a dia, precisam ser propagados. Aproveita aí a internet para falar de Jesus, para mostrar o que Deus fez na tua vida, para mostrar o milagre de Jesus, para mostrar você ouvindo da parte de Deus, você agora vive. Não há mais medo da enfermidade, não há mais temor do que pode lhe apavorar. Deus realizou um milagre na sua vida. Esses milagres, queridos, que nós temos visto da parte do Senhor, são estes primeiros sinais que João relata para mostrar
este Jesus, Filho de Deus, o Messias de Deus entre nós, o Emanuel, Deus conosco. É preciso que apliquemos às nossas vidas lições claras que estão diante de nós através desse milagre. Primeiro, recorra a Jesus quando precisar de um milagre. Acima de qualquer coisa, coloque a sua vida diante de Deus. Pastor, eu já tenho um plano de saúde, eu já tenho um projeto para esse meu problema, eu já tenho as ferramentas e o meio pelo qual eu vou resolver a situação. Maravilhoso, foi Deus que lhe deu. Antes de usá-los, recorra ao Senhor Jesus. Coloque seus joelhos no chão e coloque-se em oração diante de Deus. Senhor, diante de mim, independente do controle que eu ache que tenha ou não da situação, está uma situação em que eu preciso do Senhor, e a minha vida deve ser de colocar-me sempre diante do Senhor, como este homem fez aqui no texto. Recorra ao Senhor Jesus. É Ele quem nos abençoa. Segundo lugar, confie na sua palavra e não na visão de algo espantoso. Veja como esse milagre foi tão discreto. Teu filho vive. Pode voltar. Está resolvido. Na boca do Rei dos Reis. Está tudo acertado. Não há mais o que fazer. Confie na palavra do Senhor. Confie. A palavra do Senhor é viva, é eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela está presente nos nossos dias para que nós tenhamos a revelação do Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. Esperar pelo que mais? Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, coloca-se diante do Senhor e não espera que simplesmente hajam coisas espantosas demais para o homem para que Deus faça um milagre. Às vezes vai ser assim, mas não é essa a necessidade que Deus tem para que seja feito algo na minha e na sua vida. Terceiro, volte para casa com a certeza de que Deus age. Volte para casa como aquele homem voltou para casa, com a certeza de que Deus age. A providência divina, queridos, na nossa vida, não se resume ao tempo cronológico do Velho e do Novo Testamento. Deus continua agindo em nossas vidas. Deus continua olhando para cada um de nós com cuidado, com zelo. Deus olha para nós individualmente. Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece a tua dor, Ele conhece o teu sofrimento e, acima de tudo, Ele tem a solução para cada um dos problemas que está passando em cada mente neste momento, neste lugar. Deus age, a Bíblia diz que Ele é como a nossa sombra, à nossa direita. Ele está presente, Ele está constantemente cuidando de cada um de nós. Não é à toa quando o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Confie na ação divina na tua vida, meu querido irmão. E por fim, proclame a outros aquilo que Deus faz em sua vida. O louvor já pode vir para cá. Proclame a outros aquilo que Deus faz em sua vida. Nós somos, às vezes, egoístas com a ação de Deus sobre nós. Não testemunhamos da nossa conversão, não testemunhamos do cuidado de Deus sobre nós, não testemunhamos da mão do Senhor nos protegendo do mal, não falamos a outros de quem é Deus e quem é seu Filho Jesus no cuidado sobre nossas vidas. Testemunhe, abre sua boca. A gente fala de tantas coisas, tantas novidades das notícias, da política, novidade do esporte, novidade disso, daquilo outro, e esquecemos de falar do que Jesus tem feito na minha vida e na sua vida. Eu quero convidá-lo a ficar de pé. Vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor. E eu quero convidar aqueles que querem pedir a Deus por um milagre na sua vida e pedir a Deus tão somente que Ele diga através do seu Filho Jesus: o teu filho vive. Que venham aqui à frente para juntos orarmos. Eu quero orar por você e quero orar com você. Se você está desejoso de ver um milagre do Senhor na sua vida, venha até aqui à frente. Nós vamos orar juntos, pedindo ao Senhor que haja em nosso meio, não de acordo com os nossos padrões, não de acordo com a nossa forma, mas de acordo com a forma dele, que é maravilhosa e que é perfeita. Deus pode fazer na sua casa, na sua vida, tão somente com pequenas palavras: o teu filho vive. E aí você pode voltar para casa com a certeza de que Deus está agindo e cuidando de você de acordo com a sua forma soberana
e preciosa e maravilhosa sobre o teu viver. Feche seus olhos, vamos falar com Deus.